Boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Que o amor de Jesus envolva nossos corações e abra nossas mentes para as reflexões dessa tarde. Agradeço aos amigos espirituais, a cúpula protetora desta casa e também a sua direção pela oportunidade de estudo e de estarmos juntos nessa tarde, em nome de Jesus. Dando continuidade ao aprendizado sobre o livro Nosso Lar, hoje vamos conversar sobre o capítulo 42, cujo título é A Palavra do Governador, onde abordaremos os temas já mencionados pela Malu: vencendo o medo, prejuízos do medo, defesa vibracional e a fé em Deus. Vamos inicialmente recapitular de forma breve o capítulo anterior. Então, no capítulo 41, André descreve que nos primeiros dias de setembro de 1939, estavam então no início da Segunda Guerra Mundial, e que também o plano espiritual, principalmente as colônias espirituais mais próximas à Terra, como era o caso de Nosso Lar, se encontravam em difícil momento pelas vibrações e sentimentos inferiores, como medo, insegurança, angústia e aflição, levando a uma psicosfera bastante densa. A guerra estava acontecendo nos países europeus, e nós sabemos que a colônia Nosso Lar está localizada em cima do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no plano espiritual. Mas mesmo distante, os rumores da guerra estavam afetando a todos, tanto no mundo carnal quanto no plano espiritual, gerando muitos sentimentos inferiores. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade, determinou o governador de Nosso Lar que todos tivessem calma e cuidado na esfera do pensamento, os preservando de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Um clarim se fez ouvir em sinal de alerta por mais de um quarto de hora, e profunda emoção invadiu a todos em Nosso Lar. Naquele momento, os ruídos de baixo deveriam se calar para o apelo do governador, para que ele pudesse ser ouvido e ser gravado em todos os corações. O governador advertiu para que os espíritos não se entregassem a distúrbios do pensamento ou da palavra, já que a aflição não constrói, a ansiedade não edifica, pedindo a todos para que soubessem ser dignos do clarim do Senhor, atendendo à vontade divina no trabalho silencioso. No capítulo 42, o início, André relata que está muito feliz por poder participar dos preparativos para o culto evangélico que ocorreria no Ministério da Regeneração, cujo objetivo essencial era preparar novas escolas de assistência no Ministério do Auxílio e núcleos de treinamento no Ministério da Regeneração. Narcisa explica a André que precisavam organizar serviço hospitalar urgente, embora o conflito tivesse se manifestando longe, bem como exercícios adequados contra o medo. André, admirado, perguntou: contra o medo? Narcisa então justifica que ele talvez estranhasse a elevada percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. O medo era classificado como um dos piores inimigos da criatura, por se alojar na alma, atacando as forças mais profundas. A governadoria, nas atuais emergências, colocava o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma seria a garantia do êxito. Vamos então dar uma pausa para refletir sobre os prejuízos do medo e também sobre como combatê-lo. E o que é o medo? É um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que alguma coisa possa ameaçar a nossa segurança ou até a nossa vida
faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente uma série de substâncias químicas que provocam reações em nosso organismo, como o aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração, a contração muscular, que são algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. Ele também pode nos fazer suar frio, ter dor de barriga, perder o sono, entorpecendo e desfigurando a realidade, agigantando e avolumando situações muitas vezes insignificantes, produzindo fantasmas até onde apenas suspeitas se apresentem. É um sentimento que nos causa muita angústia e inquietação, tanto quanto estamos diante de um perigo real ou de uma ameaça, mas também quando estamos diante de um perigo imaginário. O medo gera desorganização emocional e psíquica, podendo inclusive levar a algumas doenças por somatização. Algumas pessoas chegam a ter verdadeiras crises de pânico, bastante comum, né, hoje em dia. Traz uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano, tendo como função nos tornar mais prudentes. Então, é importante que a gente preserve um pouquinho de receio. Mas, dependendo da sua intensidade e da forma como reagimos a ele, acabamos paralisados e deixamos de refletir de forma adequada. Nos abatemos e passamos a não mais ter controle sobre os nossos próprios pensamentos ou atitudes. De forma inconsciente, o medo prepara o corpo para duas prováveis reações naturais, geralmente inevitáveis: o confronto ou a fuga. Muitas vezes pode impelir a pessoa a se conectar com mentes desencarnadas que inspiram a fuga através das drogas, da bebida e de outros comportamentos exagerados e inadequados, já que rebaixamos o nosso campo vibracional, nos tornando vulneráveis às forças externas, pois atraímos espíritos semelhantes ao nosso plano vibracional. E como combater esse sentimento que tanto mal nos ocasiona? Seu combate se faz principalmente pela fé em Deus, pela certeza de que somos seus filhos, portanto, nunca estaremos desamparados. Conforme Joana de Ângeles nos esclarece, o Espiritismo nos oferece um antídoto, que é a certeza da imortalidade, da reencarnação, o entendimento de que cada encarnação tem a finalidade do nosso aprimoramento e de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade da real vida do espírito. Assim, quando o medo tentar nos dominar, devemos pensar que reencarnamos para nos melhorar e que, vigiando e orando, teremos a proteção contra os desequilíbrios da vida. Para termos a força e a coragem necessárias de enfrentar qualquer situação que a vida nos imponha, faz-se fundamental o estudo do Evangelho e, principalmente, a sua prática. O trabalho fraternal, a realização do Evangelho no lar, a manutenção de pensamentos otimistas e elevados, e principalmente a prece, são importantes antídotos contra o medo. A prática constante do Evangelho no lar nos ensina a pensar e a ter atitudes moralmente éticas e a seguir os ensinamentos de Jesus, nos oferecendo lições do otimismo vivo, renovando os nossos padrões de comportamento, impedindo que o medo, a depressão, a angústia se instalem e nos dominem. Criamos um campo magnético de proteção, tanto para o nosso lar, quanto também para os lares que nos rodeiam. A fé em Deus, o pensamento positivo, permitirão a cada um de nós mantermos nossas mentes em condições de equilíbrio vibratório e emocional, para que possamos atrair os fluidos benéficos de espíritos que, por afinidade, se conectem a nós.
De acordo com Emmanuel, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Para ele, a fé deve ser instrumento de estímulo para o trabalho no bem, promovendo a sincera disposição para obedecer às leis de Deus sem estagnação. A fé em Deus é um laço que une o espírito ao seu Criador, desperta no nosso interior a alegria pela vida, liberta o ser humano da angústia, do terror, do temor, da miséria e principalmente das incertezas. É a base e é o que sustenta todas as nossas boas e grandes ações em relação ao nosso próximo. Fortalece a confiança do homem na sua capacidade de fazer e de sustentar o bem, a justiça e a verdade, nos impedindo de tomar atitudes equivocadas com base no desespero e acabar aumentando ainda mais o nosso sofrimento. Saber aprender com a dor também é um ato de fé, e quanto maior a compreensão sobre as leis de causa e efeito e da reencarnação, melhor se torna o esclarecimento sobre a justiça de Deus. Quando os momentos difíceis surgirem, devemos manter a calma e também a serenidade, pois a fé, quando verdadeira, conquistada individualmente com muito esforço e dedicação, nos oferecerá bênçãos de forma efetiva e permanente. Vejam que a fé em Deus não nos arredará das provas inevitáveis, mas nos ajudará a ter força, a força devida para suportá-las e a paciência para compreendermos todos os degraus de elevação que ainda necessitamos subir. Continuando no capítulo, André refere ter experimentado ansiedade justa, pois ia ver pela primeira vez o nobre condutor de nosso lar, já que teve a honra de integrar o quadro de cooperadores no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão em que ocorreria o culto. Teve a impressão, inclusive, de que toda a vida social do ministério, onde trabalhava o Ministério da Regeneração, se convergia para o local. No início da festividade, houveram cantos de hinos e melodias de beleza singular. Pela primeira vez, teria também à sua frente alguns cooperadores dos ministérios da elevação e da união divina, que eram os departamentos mais elevados do nosso lar. Às 10 horas do domingo, chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. André o descreveu como um ancião de vulto nobre e imponente, de cabelos cor de neve e que estampavam na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, de olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos. O velhinho enérgico e amorável passou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu o Evangelho de Jesus, folheando atento, e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Essas palavras de Jesus, ditas há mais de 2000 anos, ainda são incrivelmente atuais. Desde então, e ainda hoje, o nosso planeta vive difíceis momentos de guerras, terremotos, fome, pestes. Tivemos a pandemia de Covid, com muito sofrimento e destruição. E o que Jesus quis nos alertar nesse versículo? Que as guerras e todos os demais sofrimentos que a humanidade passaria
se faziam necessários, mas que não seriam o fim, mas um momento de transformação. No Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 6, na questão 728, Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Como resposta, obtém a afirmação de que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. O que o homem chama de destruição não passa de uma transformação cuja finalidade seria a renovação e melhoramento dos seres vivos. Talvez quando os homens estiverem cansados de sofrer pelo mal, pela ganância, pelo ódio, pela vaidade, pelo orgulho, por suas próprias imperfeições morais, passem a procurar remédio no bem. E é assim que Deus faz nascer o bem do mal. Depois de tanto tempo, e nós ainda continuamos aprendendo pela dor e não pelo amor. O volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações. O chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes de todos os ministérios de nosso lar, e se dirigiu com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos no Ministério da Regeneração, que era o ministério que o André estava trabalhando, né? Finalmente, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na Terra as trevas densas. Mencionou que estava consagrando o culto a todos os servidores do Ministério da Regeneração, lhes desejando de modo particular a confiança do seu coração. Continuou dizendo que não se dirigia àqueles irmãos cujas mentes já funcionavam em zonas mais altas, mas aos outros, aqueles que traziam nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para realçar a tarefa gigantesca. Ele quis destacar que os moradores de nosso lar, que ele estava recrutando para esta missão, eram aqueles que ainda estavam muito ligados mentalmente às lembranças e sentimentos terrenos. Por isso disse as poeiras da sandália, né? Para que pudessem elevar suas vibrações para a necessária tarefa. Quando se vibra no medo, se pensa apenas em si próprio, em se defender, em se proteger, nas próprias conveniências pessoais. Pensar no bem-estar de todos é que é um grande desafio quando nos sentimos amedrontados. E o sucesso da missão só seria possível se cada um passasse a vibrar harmonia, paz, amor, luz, para que juntos todos pudessem proteger a colônia nosso lar. Com a elevação do padrão vibracional, todos estariam auxiliando e promovendo uma defesa como uma verdadeira barreira energética. Nossa mente é como uma antena. Ela atrai os mesmos tipos de vibrações que emitimos. Por isso, devemos sempre ter bons pensamentos, sentimentos nobres, para que as nossas palavras e atitudes também se façam no bem e para que possamos atrair o bem, não apenas para nós, mas para toda a humanidade. Uma atmosfera de pensamentos e sentimentos de alto nível faz com que as energias do mal não tenham oportunidade de se manifestar. Esta é a melhor forma de criar incompatibilidade com as forças do mal, já que as energias incompatíveis não se misturam. A união de pensamentos
irradiando vibrações positivas, movimentam energias salutares em benefício de todos, do planeta, ou mesmo em direção àqueles pelos quais nós pedimos. Desta forma, uma corrente fluídica se estabelece transmitindo pensamento, como o ar transmite o som. Possuímos em nós, pelo pensamento e vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Esta afirmação está no Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 662, que é: pode-se orar utilmente pelos outros? Então, vejam, pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, um poder de ação se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Então, dessa forma, a gente consegue que os nossos pedidos também atinjam os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, aprendemos que a prece, em comum, tem ação mais poderosa. Quando todos os que oram se associam de coração em um mesmo pensamento e coligam o mesmo objetivo, é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Continuando no capítulo, o governador diz que seriam necessários 30 mil servidores treinados no serviço defensivo, 30 mil trabalhadores que não medissem necessidades de repouso, nem as próprias conveniências, enquanto perdurasse a batalha. Haveria serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre a colônia e os planos inferiores, porque não poderiam esperar o adversário naquela morada espiritual. Nas organizações coletivas, era forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Em nosso lar, havia mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao próprio melhoramento espiritual e moral. Não poderiam hesitar no que se referia à defesa do bem. A tarefa essencial seria de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofriam também. Nosso lar é um patrimônio divino que precisaria ter defesas com todas as energias do coração. Afinal, quem não soubesse preservar não seria digno de usufruir. Deveriam preparar legiões de trabalhadores que atuassem esclarecendo e consolando, tanto na terra quanto no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal, e também organizar no Ministério da Regeneração, é um ministério muito próximo à terra, uma espécie de defesa que garantisse as realizações espirituais nas suas fronteiras vibratórias. Finalizando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando novamente as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que ninguém recebesse dádivas em vão. Após lindo hino entoado pelas crianças, o governador desceu da tribuna sobre vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar das árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar as frontes de todos, enchendo o coração de intenso júbilo. Finalizo desejando a todos muita luz, amor e muitas bênçãos. Como estamos vivendo um momento bastante semelhante ao descrito no capítulo, vamos procurar assimilar as importantes lições obtidas, vibrando muita paz, muita luz aos povos em guerras e que estão sofrendo tantas catástrofes, e principalmente aos seus dirigentes. Afinal, somos todos irmãos. E que encontremos na fé de Deus uma forma efetiva e eficaz de combater todos os nossos medos. Uma ótima reunião a todos.